Bem, voltamos para o último bloco do Conexão Empresarial. Estamos aqui com a doutora Alessandra Salles, psicóloga, que está falando dessa questão de gestão de conflitos. Você falou no bloco anterior que o conflito é meu, é a minha visão de mundo, eu venho trazendo minhas crenças, a minha cultura, e eu entro agora dentro da empresa, e cada um tem uma visão diferente, estamos juntando todo mundo, e esse negócio tem que dar certo. E você disse um segredo que eu tenho certeza que ninguém saiu no intervalo. Falou assim, ó, conflito é bom, conflito traz resultado bom para a empresa. Explica agora para o nosso telespectador, que eles vão pegar caneta e bloco e vão anotar isso aí. Bom, eu vou usar a frase de o nosso célebre Charlie Chaplin. Se o confronto fosse ruim, quando os planetas se chocam, não surgiriam as estrelas. Né? Então, o confronto, o conflito, ele faz emergir, né, situações e posicionamentos que merecem ser ouvidos. Né? Então, eu estava comentando com você, antes da gente começar, quando às vezes uma pessoa chega na empresa e fala assim, você já esteve com a fulana de tal, né? Ou fulano, ele é muito complicado, você já esteve, às vezes, um posicionamento irônico, e aí essa pessoa merece atenção. Por que essa pessoa merece atenção? Será que a organização não está vendo que ela gera um conflito, um confronto? Mas será que quem ela é? Então, possivelmente, porque tecnicamente ela sabe muito, por isso que ela está ali. Então, muitas vezes, a forma como ela coloca, ela se expressa para o restante da empresa, não dá essa credibilidade a ela. Então, na verdade, o conflito ele é necessário, ele faz parte, ele pode ser construtivo, mas se não tratado e levado para o lado pessoal, ele é destrutivo. E aí o que você estava falando, que a figura do mediador é fundamental. Sim. Então, se nós temos uma pessoa problemática, né, que gera uma série de conflitos dentro da organização, ela merece atenção. Em que nível que está esse conflito? E o administrador de conflito hoje, então, todo líder, né, ele deve ser o intermediador, porque ele tem uma equipe, ele não deve se ater no sentido de eu não quero conflito na minha equipe, sim, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver os diversos pontos de vista. Qual que é o efeito negativo de eu não ter conflito na minha equipe? A estagnação. Não tem crescimento. Não tem crescimento, ninguém diverge, para todo mundo tá bom. Né? Então, apatia. Exatamente. Mas eu também não posso entender que eu tenho que provocar conflitos. Né? Então é importante a gente diferenciar, né? Colocar bem. Uma coisa é eu ter pessoas que divergem, né? Pessoas que estão fazendo ponderações, colocações importantes que nós temos que dar atenção. Outra coisa são pessoas que não sabem se relacionar, que é o conflito interpessoal. Né? E outra coisa é eu gerar um conflito para que minha empresa saia do lugar, né? Então, assim, senão as pessoas elas vão chegar no nível de estresse que elas deixam de ser produtivas. Então, o conflito, ele vai surgir naturalmente de processos. As pessoas têm uma marca, um paradigma que o conflituoso é um cara difícil de relacionamento. Eu posso ter uma pessoa que gosta de conflito sem ela ser agressiva, sem ela ser deselegante? Sim, com certeza. A questão é a forma como ela se coloca. É aquela história que a gente sabe muito bem. A dificuldade que nós temos para ouvir uma pessoa e a forma como nós nos comunicamos. Então, se nós usamos palavras agressivas, o nosso tom é agressivo, então realmente as pessoas não vão querer nos ouvir. Se eu tenho sempre verdade, então geralmente essas pessoas elas se colocam de uma forma agressiva e elas também não permitem se ouvir o outro. Então ela tem o conhecimento, ela provoca, mas se essa pessoa é bem trabalhada, bem conduzida por um líder que investe realmente por saber do conhecimento técnico, essa pessoa tudo que uma organização busca. Culturalmente o brasileiro não sabe ouvir? Culturalmente isso... Eu não vou falar assim, a gente vê alguns autores dizendo isso, né? Mas é uma dificuldade de entender o outro. Por quê? Porque aí a gente entra na questão da comunicação, das barreiras da comunicação em função do que realmente eu quero ouvir. Né? Uma barreira da comunicação é o que o outro está dizendo me interessa. Então é comum no dia a dia, a pessoa vem falar para você e você fala assim, não, já sei o que você vai falar. Às vezes você não sabe. Então essa pessoa problemática, né, que ela que traz o conflito, quando você vai expor a sua ideia para ela, ela fala assim, não, mas isso aí não vai dar certo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Medição de resultado, tem muitas empresas que trabalham com performance, análise de desempenho. Ela pode fomentar conflito? Ela pode criar um ambiente competitivo, porém conflituoso? Se nós sairmos do princípio que muitos conflitos, eles nascem da necessidade do poder e da competitividade, da afetividade... Eu acho, essa palavra eu acho interessante, né? Essa questão da afetividade. Então, é um problema de na ser verdade, aceito? exatamente, de ser reconhecido. Então as pessoas, né, elas têm algumas necessidades. Duas delas são o poder e a afetividade. Então, na verdade, a forma como você conduzir isso, o perigo é você provocar um conflito para que as pessoas saiam do lugar. Uhum. Na verdade, você tem que enxergar, porque o conflito está aí, ele existe o tempo todo. A questão é enxergar qual é e trabalhar esse conflito. Como é que o gestor faz isso? Bom, o gestor ele tem que estar acompanhando a sua equipe. Uhum. Então, a gente pensar assim, que o conflito ele é natural e ele está ali no dia a dia. Então, se nós pegarmos uma área de comercial com uma área operacional, então o comercial quer vender e o operacional está com recursos escassos para produzir. Gera o conflito. Uhum. Então, quer dizer, a gente acha que conflito é problema, conflito não é problema. Conflito é uma oportunidade de trabalharmos alguma coisa que nós esquecemos, que nós não percebemos, né? Então, se você pensar, duas pessoas no mesmo setor, uma está fazendo de um jeito, outra de outro, há um conflito ali no processo. Espera aí, vamos juntar as duas. Possivelmente, tanto uma quanto a outra estão fazendo coisas boas que se complementam, mas elas não se dão o trabalho de sair do lugar. Aí vem o gestor. Vamos entender o que vocês estão fazendo, né? Como vocês estão fazendo. Então, o gestor não precisa saber fazer, mas entender como está sendo feito. Conduzir o processo. Conduzir o processo. Alessandra, nós temos um hábito aqui. Primeiro, assim, é impossível exaurir o conteúdo. Com certeza. O bate-papo com você foi extremamente agradável. Eu tenho certeza que o nosso telespectador percebeu isso. É impossível nós esgotarmos o assunto. E nós temos uma tradição aqui no Conexão Empresarial, que é dar voz e vez ao empreendedor, aqueles que auxiliam o empreendedor, os especialistas, como o seu caso. E eu queria agora deixar disponibilizado para você os microfones e as nossas câmeras, para você mandar a sua mensagem ao telespectador, ao assinante aí da TV a cabo que nos assistiu até agora. Fique à vontade. Bom, a questão é, não vamos negar a resistência do conflito, não vamos negar que ele é um benefício, tanto em todos os âmbitos, né? Na nossa casa, na nossa organização, nas nossas relações sociais. Vamos dar a oportunidade da pessoa falar, vamos tentar ouvir o que a pessoa está dizendo, né? E não ter uma verdade pronta, acabada. E muitas vezes a gente vê grandes possibilidades numa conversa informal, né? E que tem a solução ali de um problema crônico na minha organização, um problema crônico na minha família, mas eu não dou oportunidade de ninguém dizer. Eu simplesmente tenho como uma verdade acabada, e aí realmente ele é destrutivo e ele realmente não agrega nenhum valor, nem familiar, nem social, nem organizacional. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora, entendendo que conflito, nós aprendemos hoje, conflito faz parte da vida do ser humano e o conflito bem conduzido, ele gera produtividade, ele gera sinergia. Fique com a gente, continue assistindo a programação da Doc TV e até semana que vem.